Ah, o André pediu aí para falar do Cauã Batistella aí, detalhes da renovação, 5 anos de contrato. Eu tinha mais cedo que estava bem encaminhada a renovação e depois disso eu vi que o pessoal do Central da Toca, o Balu até trouxe pra gente na rádio, trouxe que seria um contrato de 5 temporadas, né, Balu? É isso, contrato de 5 temporadas, tá bem encaminhado. O Cruzeiro deve fazer esse anúncio aí nos próximos dias. Pois é, amigos, vamos falar sobre Cauã Batistella, sobre a Copa lá no Espírito Santo, tudo isso para você. E tem esse vídeo aí, né, que a gente está vendo aqui. Mas antes, deixe like, comente e compartilhe. E se aparecer para você hypar, hype o vídeo, ajude o canal, ok? Vamos dar sequência aí ao vídeo. Ou talvez até durante essa semana, não sei, assim, o período correto de quando esse anúncio virá, não sei, mas a coisa caminhou muito bem na reunião de ontem. Está muito próximo o Cruzeiro de conseguir a renovação com o Batistella até 2031, né? Um jogador que tem se destacado demais, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, perna esquerda, meia, característica que a gente vê no nosso futebol, né? Como está sendo procurada e é realmente o Cruzeiro tratando como tem que tratar. Não tem que tratar como qualquer um, mas também não tem que tratar como o famoso caso do Jean Xera, né? Você tem que achar um caminho entre jogadores que têm um potencial muito grande e que foram desenvolvidos, que é o caso do Cauã Batistella. E o Cruzeiro está conseguindo conduzir essa situação de uma forma muito positiva para o clube e para o jogador também. Então, é uma novela que a gente pode, neste momento, dar por encerrada por 95%, porque as coisas ficaram, repito, a informação do Central da Toca, muito próximas de um final feliz para o Cruzeiro, para o jogador, com relação ao contrato, né? Será o primeiro contrato do Cauã Batistella num nível profissional dentro do clube. Existe uma grande expectativa nesse garoto, né? Eu acho que o Cruzeiro tem que ter cuidado mesmo. Todo o cuidado que o Cruzeiro teve com ele é compreensível. Eu acho que esse trabalho que o Cruzeiro teve de cuidar dele na base e agora está fazendo uma transição dele para o profissional é cuidadoso. Porque todo torcedor do Cruzeiro, a grande maioria que acompanha a base, sempre chegava para mim e falava: Elton, e aí, quanto que o Batistella vai estar correndo entre os profissionais? Coloca ele. E eu acho que o Cruzeiro tem que ir nessa mesmo, ter um certo cuidado e saber da capacidade dele. E eu tenho certeza que quando o Leonardo Jardim tiver a convicção que ele pode fazer a diferença em campo, ele vai colocar. Porque ele tem colocado jovens sem a base. Responsabilidade de assumir um protagonismo. Agora, só queria ressaltar uma última coisa. Muita gente, e se o Cauã Batistella não virar, isso tudo que... Gente, do jogo. É do jogo. Uma coisa que o Cruzeiro e os clubes em geral têm que parar de fazer é o seguinte, falando do Cruzeiro em específico, que a gente está tratando de um jogador do Cruzeiro, o Cauã Batistella, até chegar nesse ponto agora, são 8, 9, às vezes 10 anos de clube. E aí você faz um contrato, ok, não vai servir para o Cruzeiro no futuro. Gente, mas o mercado do futebol está mostrando, nenhum jogador hoje custa menos de 2, 3 milhões de dólares ou de euros. Então, quando você vai e forma um jogador desse, não amarra um contrato legal, não tem um plano de carreira para ele no clube, esse jogador ali na frente, às vezes sai com 20, 21 anos de graça, você perdeu dinheiro. Então, mesmo quando não é o caso de você aproveitar para o seu clube, repito, me mostre um jogador hoje que vale menos de 2, 3 milhões de dólares ou de euros. Ninguém. Então, os clubes têm que se atentar com relação a isso. Eu tô com valor nessa e serve também porque o Cruzeiro teve um exemplo recente, né? Qual? De uma agada da diretoria do Ronaldo de deixar o Vitor Roque ir para o Atlético Paranaense por não ter renovado o contrato dele anteriormente. Foi um erro, né? Um grande erro. Então, eu concordo, o Cruzeiro tinha que tomar cuidado com o Cauã Batistella, porque já viu, num passado não tão distante, que esse tipo de bobagem pode fazer perder uma grande estrela do futebol. O Vitor Roque foi negociado por Barcelona por mais de Mas aí foi um movimento milhões. sujo do Alexandre, que o próprio Pedrinho tratou de falar aqui. Sujo? Sujo? Sim, sim. Você chega lá e paga multa rescisória, não, sujeira? ele aproveitou de uma situação que ele sabia de assuntos internos E o do Thiago está Cruzeiro. contando uma parte da história, Ele né? sabia de assuntos internos. Peraí. O empresário do jogador sabe qual é a multa rescisória dele. Não, peraí. Você pega o telefone, liga pro André Cury e fala assim: ô velho,
Qual que é a multa do Vitor Roque? Eu quero contratá-lo. Então, 24 peraí. milhões de reais. Você acha que foi um movimento sujo? Acho. Você acha que foi? Acho. O Cruzeiro foi lá, e tirou a esposa do Rafael, goleiro de São Paulo, que tinha informações privilegiadas da gestão do Mineirão e levou para o Cruzeiro. Foi uma jogada suja do Cruzeiro? Não. Mas então, meu irmão. Não, diferente não. Não, não. mesma coisa. Diferente não. É a mesma coisa, só que um teve multa, o outro não. Diferente. Não é diferente não. Não. O Alexandre não era mais profissional do Cruzeiro. Passou por lá. Cara, é a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, amanhã eu monto minha HG Play e tiro o André Salles daqui. Se o André Salles sabe muito... Não vou tirar, André. Se você sair, não pode. Nem eu saio daqui. Se me mandarem embora da Band, eu deito aqui na rádio e só levanto quando me recontratarem. Para deixar bem claro para você. Tá? Então é o seguinte... Se a gente tira você lá da Globo, você tem informações privilegiadas. Você chega aqui, eu vou sentar com você na sala de reunião e falar assim, meu tio, como é que era esse esquema aqui? Aí você vai me contar. Entendeu? Então é o seguinte, o Alexandre sabia da multa, via talento no cara. A multa era barata. O Petralho falou assim, paga lá, faz o Pix. Você lembra o que o Pedrinho falou aqui quando... Eu lembro que o Pedrinho falou, mas não quer dizer que o Pedrinho falou tá certo. O movimento do Jonathan foi correto, né? Outra coisa, Não foi correto? aí o Cruzeiro vai lá, precisa de alguém para facilitar a vida no negócio do Mineirão. Tira a esposa do Rafael de lá. Plim, que era a pessoa mais importante. E é, né? Era uma figura extrema. Aliás, eu acho que foi para São Paulo, né? Acho que ela voltou a trabalhar com o Samuel Lloyd. Ela está em São Paulo. Muito competente. Como é o nome dela? Bruna. Gente Bruna finíssima Drummond. e muito competente. O Ronaldo foi lá e fez uma manobra. Eu preciso entrar no Mineirão, lembra? Procurou o Zema. Vamos na politicagem e tal. Vamos trazer a Bruna. Eu não associo esse movimento. Estratégia de mercado. Desculpa. Falar com a jogada suja, eu vou ficar com o Pedrinho. Pagou a Eu fico multa, com o levou. Pedrinho, ok. Eu fico com o Pedrinho. Que, assim, só analisando o que você trouxe aqui, né? Se o cargo dele naquela época dava ele acesso a essa informação, ele não está cometendo nenhum problema. Ele está utilizando da informação lá na frente. Para mim, o que eu vejo nisso tudo é o erro de quem estava aqui e não se blindou em relação ao que tinha de informação. É isso. E vou pegar mais um exemplo para tem uma você. parte da história que não está sendo contada aqui. Deixa. Qual que é a parte? Da tratativa do Ronaldo e do staff com o Cury e com o Vitor Roque. Essa parte vocês decidiram pular e tá tudo bem. Eu não sei. Não omito não. Só conta aí. Então você decidiu pular. Não decidiu Conta aí. pular. Eu não sei. Ele não chegou a um acordo Eu com não o sei. staff do jogador. Tudo bem. Ele chamou o André Cury, não chegou a um acordo. O André Cury viu uma possibilidade de transferir o jogador para outro lugar. Cara, desculpa, mas é mercado. O atleta tem que pensar na carreira dele mesmo. Outra coisa. Não, vou ficar aqui por amor. Né? Eu não posso apontar o dedo pro Rodrigo Caetano e falar, Rodrigo Caetano, você tá cuspindo no prato que comeu, você levou o Cássio Arregui, levou o Cristiano Nunes pra CBF, tirou dois caras aqui que eram respeitados. Totalmente diferente, Não, né? eu tô Não dizendo vou o nem seguinte, argumentar. movimento de mercado, irmão. O jogador tinha uma multa, o time foi lá, pagou e levou. Desculpa, isso não é jogada suja, não. Isso não é jogada suja. Eu aponto 1 milhão de erros do Alexandre Matos, mas essa aí não foi jogada suja, não. A multa está estabelecida. O clube não protegeu. Aliás, antes do Batistella, do Cauã Prates, de outros jogadores da base do Cruzeiro, eu falei com uma pessoa do Cruzeiro. Falei, como é que vocês estão aí nessa questão dos jogadores de base que estão sendo promovidos para o time profissional do Léo Jardim? Aí essa pessoa me disse assim, todos os contratos estão sendo revistos e trabalhados para a gente se cercar e o clube não errar, Pois é, né? O Cruzeiro encaminhou já a renovação com o Batistella e tinha que renovar mesmo, porque poderia ficar perigoso essa situação, uma vez que nós temos gente que saiu do Cruzeiro, né, por exemplo, que conhece o Cauã Batistella, e nós tivemos experiência negativa com valores da base, como Estevão e Vitor Roque. Então, o Cruzeiro tinha que renovar mesmo, porque é um grande valor. Vai emplacar? A gente não sabe, mas a princípio ele vai emplacar, né? O que a gente percebe-se que é um baita jogador e que vai emplacar. E tanto que o Everton fala aí, se vai emplacar eu não sei, mas é isso mesmo. Então o Cruzeiro tinha realmente que renovar com esse rapaz, assim como renovou. Por quê? Porque ele vai estar na mão, gente, de nada mais nada menos que Leonardo Jardim, um camarada experiente, sabe lidar com jogadores jovens, né, e que vai fazer desse rapaz um baita jogador, mas baita. Ele já é grande, vai tornar esse rapaz um gigante, não tem dúvida nenhuma. E o Cruzeiro precisava de renovar e está 95%, ou seja, está encaminhado e vai renovar. Assim eu espero. E não podia demorar muito mesmo, não.
tá? O risco é muito grande de perder um jogador desse aí. Mas vai ficar aí no Cruzeiro, beleza. Acredito que esse ano agora ele vai ter oportunidades, talvez ainda nesse ano. Por exemplo, esses jogos amistosos que nós teremos agora, esses 2 jogos nós teremos lá no Espírito Santo, contra o Banfield, na quinta, e depois contra o Defensa. Jogo bom para você pegar esse menino e colocar uns 10 minutos para jogar, para ver como que ele sente uma partida profissional, porque tem uma diferença enorme, tá? Do amador para o profissional, não tem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que ver como ele está, né? Qual que é o preparo, como é que ele pode, né, se sair numa partida dessa. Não tem dúvida nenhuma. Então, como eu falei nisso, né, já avisando, né, que o Cruzeiro vai ter esses jogos aí contra o Banfield, né, e contra o Defensa, né? E a gente vai estar ligado para saber o que vai acontecer, né? Grande momento para o Jardim fazer circular, né? Fazer circular jogadores, e ganhar também. Acho que qualquer título que você ganhe é importante, porque ele dá esperança para você, né? A renovação, você precisa de renovação, né? E já está acontecendo em todos os sentidos. Sobre o Cauã Batistella, excelente meio atacante, né? Vai jogar ali com o Matheus Pereira e vai fazer uma dupla. Assim, nossa senhora, não gosto nem de pensar. Não gosto nem de pensar. Se eu fosse Cruzeiro, assim, o grande problema, gente, é que o time do Cruzeiro está muito encaixado. Então, quando o time está encaixado, você não coloca o rapaz para titular. Mas é a hora exata para você colocá-lo lá no banco de reserva, dando oportunidades ao pouco. Para quê? Para que no ano que vem ele assuma essa condição aí geral. Ele assume geral. Caso o Cruzeiro venha a perder um Matheus Pereira, né, o Cruzeiro tem esse rapaz lá, né? É isso que tem que fazer. E eu acredito muito no futebol dele. Até porque nós transmitimos aqui os jogos da base e a gente conhece a fundo esses meninos da base. A gente sabe aquele que é bom, aquele que vai vingar e que talvez não vai vingar. É claro que às vezes o jogador da base, aquele que você acha que não vai vingar, vinga. Acontece também. Acontece. Tudo isso acontece com o jogador da base. Mas esse Cauã Batistella, para mim, é carta marcada, carta carimbada, que vai dar certo. Ok? Bacana essa atitude do Cruzeiro. E parece que vão ser 5 anos de renovação. Então tranquilo. Aumenta, valoriza valoriza o passe dele para danar. Ou seja, isso é uma moeda que o Cruzeiro tem em mão, como se fosse um tesouro. E seria, na verdade, uma pedra preciosa que nós precisamos de lapidar, e nós faremos isso, ok? Deixe like, comente, compartilhe. Se parecer hypar, hype o canal, o vídeo pra gente, é de graça, né? Você pode hypar 3 vezes por semana de forma gratuita e ajuda pra caramba o canal, ok? Vamos retomar as nossas lives diárias, né? E a gente vai voltar firme e forte aí com live. Um grande abraço, fui!